Olá, saudações a todos. Hoje vamos apresentar um resumo sobre a relevância do princípio da legalidade tributária como a garantia fundamental do contribuinte. Participaram desse resumo Vinícius de Freitas Ribeiro, que sou eu como autor, como coautores Ian Capua Charlot, da Universidade de Tiradentes, e Marcelo Marcos Santos Filho, da Faculdade de São Luís de França. Qual é o problema da pesquisa, do resumo em si? De que modo o princípio da legalidade tributária tutela a garantia dos cidadãos. A metodologia utilizada foi por meio da pesquisa bibliográfica, para tanto utilizando a doutrina especializada e também a pesquisa documental, através da legislação aplicável, Constituição, leis ordinárias, legislações complementares. E antes de entrar no assunto sobre a legislação tributária, a gente tem que falar sobre a origem em si do princípio da legalidade no direito tributário. O princípio ele surgiu na Inglaterra no ano de 1215, quando a população inconformada com o sistema de imposição de impostos instituídos pelo rei, a população inconformada com isso, com essa questão, forçou o rei, juntos a plebe e a burguesia, juntos forçaram ao rei instituir um estatuto com todos os tributos ali descritos, fixados, para que não houvesse mais arbitrariedades do rei, de modo que ele não instituísse mais esses tributos de forma absoluta. E qual a finalidade do princípio da legalidade? Ela está inserida na questão de limitação do poder do governante. Todo o Estado democrático de direito, ele precisa que tenha uma legislação específica tratando sobre os direitos e garantias fundamentais dos cidadãos, bem como instituindo a estrutura organizacional do Estado. Isso serve como forma de limitação desse poder de governar, porque antigamente não se tinha ainda um Estado democrático de direito. O poder do Estado, que hoje é repartido em 3 órgãos, era todo do rei, se concentrava nas mãos do rei de forma absoluta, e ele mesmo dizia o que tinha que ser feito de forma arbitrária e absoluta. Então o princípio da legalidade ele serve como essa forma mesmo de limitação ao poder do Estado. E de que forma esse princípio da legalidade ele contribui para as garantias do contribuinte? Na verdade, ele traz uma previsão expressa na lei das garantias do cidadão, dos direitos dos cidadãos. E no direito tributário não é diferente. Ele traz ali os tributos que devem ser cobrados pelo Estado anteriormente ao fato. Então, para todo tributo cobrado, deve existir antes uma lei formal dispondo sobre aquela conduta, sobre aquele tributo. Então, não se pode o Estado utilizar da sua força, do seu aparato, para instituir tributos sem ser por meio de lei. O único que pode fazer isso é somente o Poder Legislativo, que detém a legitimidade para isso. O fundamento constitucional do princípio da legalidade ele é encontrado basicamente no artigo 150 da Constituição, no inciso 1º. É vedado à União, aos Estados e aos municípios exigir ou aumentar, inciso 1, exigir ou aumentar tributo sem que a lei o estabeleça. Não pode os entes federados se utilizar da sua força para submeter algumas espécies de tributos, sem que eles observem o crivo do legislativo. O legislativo ele é o único poder responsável por instituir esses tributos, esses impostos. Outra vedação, ou garantia,
contribuinte está no inciso 2 do mesmo artigo, do artigo 150 da Constituição, que diz que é vedado aos entes federados instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontram em situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, independente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos. Então aqui há uma menção também ao princípio da isonomia, né? Não pode o Estado ele tratar essa forma de tributação de maneira desigual, né? Ele tem que dispor de um tratamento igualitário entre os contribuintes. Aí tem a seguinte pergunta: quais são as espécies de legislação que tratam sobre o tema de direito tributário? A gente tem a Constituição de 1988, temos também os tratados e convenções internacionais que, quando aprovados pelo Congresso Nacional com quórum de emenda à Constituição, eles passam também a ter o mesmo patamar delas. O Código Tributário Nacional, que é um código antigo, antes da Constituição, instituído através de lei ordinária, porém recepcionado pela Constituição com status de lei complementar, que é a lei que altera ou institui tributos no território nacional. Decretos também, tem os decretos, o decreto legislativo e o decreto executivo. O decreto legislativo ele pode instituir tributos, em contrapartida os decretos executivos eles não podem, eles têm um papel de somente complementar a vontade da lei. Conclusões. Então, através desse resumo, que a gente buscou resolver aquela questão problemática em relação a como esse princípio ele está relacionado à garantia dos contribuintes, a gente chegou à seguinte conclusão: o princípio da legalidade constitui um importante instrumento de limitação do Estado na sua tarefa tributária. Sua inexistência comprometeria os direitos fundamentais dos contribuintes e violaria os fundamentos do Estado Democrático de Direito. Então é isso. Sem o princípio da legalidade, não há lei. E se não há lei, não há Estado Democrático de Direito. Obrigado a todos.